Sejam muito bem-vindos aqui no nosso espaço Eunice Entrevista. Temos aqui a satisfação de trazer, de estar aqui conosco, a nossa amiga Suelen Franco. Suelen Franco nos traz uma novidade, que é o empreendedorismo, né? O empreendedorismo é assim, algo muito importante, excepcional, principalmente na vida da mulher profissional, que é empreendedora. Não é fácil ser empreendedora, né? Então, é com grande satisfação que recebemos hoje aqui para uma conversa no nosso bate-papo, aqui é Chocolatec, né? Com o propósito de inovações e empreendedorismo na Páscoa. Muito, muito, muito prazer. Muito obrigada por estar aqui. Nossa querida Suelen Franco, que traz uma inovação fantástica como empreendedora no nosso espaço tão maravilhoso que é o nosso estado do Amazonas, com tanta riqueza. Tanta riqueza, doutora. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar fazendo parte desse bate-papo tão bacana, estar na sua presença. É maravilhoso. Nosso bate-papo vai ser doce e intenso, igual chocolate. Igual chocolate. Já estivemos aqui conversando, batendo papo, mas eu gostaria que a Suelen, Suelen, né? Suelen Franco. Suelen Franco, ela dissesse um pouquinho, pelo menos um pouquinho assim, só iniciando a sua trajetória, e depois nós vamos falar sobre a inspiração da nossa querida Suelen, que nos traz o doce, que não é doce, o chocolate que vem do cacau, não é isso? Vem do cacau. Vem do cacau, que traz essa energia toda, né, para a nossa vida, no nosso dia a dia, e principalmente agora na Páscoa, né, que é a representação do chocolate. Mas me fala sobre a tua coragem de empreendedora, como você imaginou criar essa empresa, que é uma empresa hoje. É uma empresa, a SF Chocolates é uma empresa. É uma empresa, né? Nós já estamos há quase 10 anos no mercado, né? Eu não imaginei, doutora. Há 12 anos atrás, eu vivi 12 anos no Rio Grande do Sul, né? E quando eu mudei para o Sul, eu fui morar numa cidade bem pequenininha chamada Piratini, aonde aconteceu parte da Revolução Farroupilha, uma cidade bem histórica, um interiorzinho mesmo, uma cidade bem pequena. E eu sempre morei em Manaus, sou de Manaus, né? E aqui, capital, trabalhava com moda, trabalhei muitos anos com a dona Regina Furtado na Cochicho. Minha amiga Regina! Exato. Grandes momentos de cochicho e grandes aprendizados também. Porque ela é uma empreendedora maravilhosa, nata. A Regina é assim, eu tenho uma admiração profunda por ela. Um abraço, Regina. Viu? Tenho uma admiração, tenho uma gratidão, que isso é muito importante. Nós também temos uma amizade até hoje, graças a Deus. E eu falo para ela muita coisa, eu aprendi com a senhora, né? Porque ela é uma empreendedora nata. Ela é fantástica, fantástica. E aí, quando eu fui para o Sul, eu digo, o que é que eu vou fazer nesse fim de mundo, que a delegacia fecha ao meio-dia, lá em Manaus nunca fecha. E eu disse que eu faria brigadeiro. Eu digo, eu não quero fazer brigadeiro, porque todo mundo faz, eu vou fazer chocolate. E aí, fantástico, né? Meu ex-marido falou para mim assim, e tu sabes fazer chocolate? Eu falei, não, mas eu vou fazer. E eu comecei. Eu não tinha noção de nada, de nenhuma técnica, nada. Eu derretia, colocava nas forminhas e achava aquilo o máximo. Só que aí veio, como tudo que eu gosto, tudo que eu faço, eu gosto de fazer bem feito. Eu gosto de fazer com qualidade, com responsabilidade e profissionalismo. Um compromisso, exatamente. Propósito, né? Exato. Aí eu comecei a querer aprender mais sobre como trabalhar com essa matéria-prima tão enriquecedora, tão rica, assim, eu não tinha noção de nada. E eu tinha um sonho de aprender a fazer a ganache, que estava na moda a ganache. Também não é? Né? Aí fui conhecendo pessoas, eu falo que eu tive anjos na minha vida, né? E as portas foram se abrindo. Numa cidade, eu estava numa terra estranha, né? Onde eu não tinha nenhum familiar, mas eu tive anjos na minha vida, graças a Deus. E eu comecei a fazer parte de um projeto do Sebrae,
Em seguida, mudei para Pelotas. E eu cheguei, assim, foram aparecendo as pessoas, né, os anjos, e eu cheguei com uma pessoa que ela é engenheira de alimentos e é uma pesquisadora gigantesca, nata, assim, do cacau, do chocolate. E ela disse assim, Suelen, quem pode te ajudar é a fulana de tal, no Rio de Janeiro. Eu falei, não tem problema, eu vou lá no Rio de Janeiro, mas eu quero aprender a fazer ganache. Que legal. Que eu quero fazer um produto bonito. Eu não queria só um produto bonito, eu não queria só uma embalagem bonita, eu queria um produto bonito, um produto saboroso, de qualidade. E aí vai criando um monstro, né? E criaram um monstro dentro da gente. O que você imagina. Aí a gente aí conheci, ela me apresentou essa pessoa, liguei para ela. Ela disse, Suelen, eu poderia muito bem te chamar para te vir aqui no Rio e te ensinar a fazer ganache. Eu falei, mas eu tenho uma coisa muito melhor para você. Eu estou vendo o teu potencial, a tua ânsia de conhecimento, a tua sede de aprender. E tu tens um projeto maravilhoso. Na época eu estava com um projeto para o Sebrae de uma coleção de bombons que eu lancei lá no Sul, chamada Coleção Farroupilha, que era os vultos da pátria da Revolução. Sim. E aí ela me indicou a Castelli. E eu fui fazer escola de chocolataria. Que legal, né? Aí foi quando começou. Aí eu parei o projeto para estudar, né? Fiz escola um ano e meio de escola. Era um curso programado. Eu ficava uma semana em Canela, na escola, e 3 semanas ou 4 em casa. Aí voltava para a Serra novamente, uma semana intensa, assim, um intensivão de aula. Nós aprendemos desde a análise do cacau, lá tudo, como analisar uma amêndoa para te desenvolver um chocolate, até a gente chegar no laboratório para começar a desenvolver a massa e transformar a massa em produto. Conhecimento técnico, né? Completamente. Técnico. Na elaboração de um doce, de um chocolate, que não é tão simples fazer. Não. O cacau, ele tem espécies, né? Então, tem várias espécies, caboclo, forasteiro, tem o cítrico, floral, o doce. O doce. Eu conheço uma pessoa que trabalha com cacau. E o cacau, ele tem uma propriedade que ele estimula a gente, né, o nosso organismo. Sim, ele traz saúde para muita saúde para o coração, né? Saúde para o coração. O cacau, o chocolate, ele até na composição dele, né, na composição do cacau, ele tem, não é a cura para o câncer, mas ele ameniza, né? A pessoa que ela tenha a doença, não é remédio, gente, não estou dando receita, mas eu pesquisei numa ocasião, por um acaso, eu tive um amigo que estava tendo o câncer, né, lá no Sul, e ele faz bem. Faz, né? Para a pessoa que tem essa doença. Que ele estimula, né? Ele estimula, como ele ameniza, né? A evolução. Então, ele é fantástico. Tem vários benefícios, né? Do chocolate. Os flavonoides do chocolate, eles nos trazem muito benefício. Isso que um chocolate, como a gente fala, um chocolate gourmet, um chocolate de origem, que ele é feito com todo o cuidado, né? Desde da plantação, a colheita, a fermentação, até a produção da massa. Tudo isso influencia, Tudo influencia. É igual a uva, é igual o café. Né? De qual região que ele vem. De qual região, o terroir, né, do cacau, que é isso que faz ter vários tipos de cacau, as espécies do cacau. Interessante. Eu gosto mais de cada espécie de cacau. E como se transformou a sua paixão em chocolates? Então, foi nessa época, né? Dessa ânsia de conhecimento. E eu, que sempre trabalhei com moda, como eu falei no começo, me vi ali, para quem não fazia nada em cozinha, detalhe, nada. Eu morava no shopping. Mas também amava o que eu fazia. Que era gostoso, né? E eu me vi, eu me descobri. Era um dom que nem eu sabia que eu tinha. Isso. Né? E desenvolveu, né? E desenvolvi esse dom.
que se tornou numa paixão, num amor. Eu faço o meu produto, eu desenvolvo o meu produto com muito amor. Como tu desenvolveste esse produto, que eu achei interessante, né? Porque você foi conhecendo pessoas por pessoas, né? Que foram agregando na tua vida tudo isso, e de repente você vai, que acreditaram no teu potencial e que investiram nisso daí, de repente você cria uma empresa que hoje já é uma empresa de chocolate que você tem. Isso. Isso é fantástico, como você foi estimulada e teu potencial, a coragem, a ousadia de enfrentar isso daí. Porque lá vocês têm no Sul, você tem tudo, sim, né? Sim. Você tem, o pessoal faz tudo, faz chocolate, faz os doces, portugueses, né? Em Pelotas. Eu fui morar logo em Pelotas, onde acontece a maior feira de doce da América Latina. Cada doce, né? Maravilhosos. E foi bem ousadia mesmo, porque eu levei para a terra do doce português o chocolate. Né? Quer dizer, você criou, né, uma versão, uma diferente, né? Exatamente. Agregou. E me recebeu muito bem. Eu sou muito grata a Pelotas, aos amigos, aos clientes. Eu sou muito grata a todos de lá por me receberem tão bem no mercado, né? Porque eu não era filha de nenhuma doceira, eu não estava herdando nenhuma doceria. Eu estava ali engatinhando e tentando mostrar e entrar num mercado de trabalho de doces, que é muito concorrido, com doceiras assim, excelentes e com uma trajetória ali, já passando de experiência e passando de vó para mãe, de mãe para filha. Ali tradição, né? Eles são muito tradicionalistas. Tudo é tradição. Tá? E me receberam muito bem, graças a Deus. Foi ali que começou a minha história, a história da SF Chocolate. SF Chocolate. Que é Suelen Franco, né? Suelen Franco, SF Chocolate. Suelen Franco. Eu tenho uma curiosidade que eu gosto muito de falar para quem começa o empreendedorismo, que vai avançando, que quer continuar trabalhando com isso daí. O Sebrae, o papel do Sebrae na tua vida. Foi muito importante. O Sebrae RS foi muito importante na minha vida. Eu gosto muito da política deles, né? Foi assim, doutora, foi fundamental. Eu ainda não faço parte do Sebrae Amazonas. Agora eu pretendo fazer. Mas o Sebrae RS foi muito importante na minha vida, na minha trajetória, na minha empresa. Me tornar, de fato, uma empresa me capacitou também. Né? Um empreendedor, ele... Com esse suporte, ele precisa desse suporte do Sebrae, de um suporte. E o Sebrae, para mim, te qualifica, te estimula, você consegue dar seguimento nos seus sonhos. Você é altamente direcionado pelo Sebrae em tudo. Você passa por diversos consultores. Eu passei por consultor que era um consultor para construir minha empresa, desenvolver minha embalagem, a consultora, a engenheira de alimentos, para me desenvolver os meus recheios. Foi daí que surgiu a ideia da coleção Farroupilha. Cada personagem, peguei alguns vultos da pátria, da Revolução, como Garibaldi, Anitta, né? Manuela, Bento Gonçalves, e cada um nós estudamos juntos para desenvolver o chocolate meio amargo para fulano, o doce para Beltrana. Um exemplo, Garibaldi. A descendência dele, ele era um italiano, mas ele era um guerreiro, então foi um chocolate mais intenso, um meio amargo, né? E com uma geleia de vinho. Então, eu fui para dentro de um laboratório da faculdade em Santa Maria, que ela era de Santa Maria. Eu fui para Santa Maria para aprender como desenvolver cada recheio. Porque cozinha é alquimia, né? É alquimia. É o amor. É o amor, é a alquimia. E nós fomos, ela me levou para lá. Ela é de Santa Maria e é da Faculdade também Federal de Santa Maria. Ela disse, olha, eu vou te levar, você pode ir? Eu disse, posso. Isso foi muito importante, porque eu aprendi a desenvolver os meus recheios. Então, eu não só faço a casquinha do bombom, eu também desenvolvo meus recheios. Muito bem. Muito bom. Isso foi assim, muito gratificante. Muito gratificante. E tudo graças ao Sebrae.
né? E junto com o Sebrae, eu lancei a coleção. Aí, quando eu estava fazendo escola, e eu continuava com as consultorias e a coleção estava parada. Aí, um dia, a minha gestora, a gestora do projeto, que é o Sebrae do lado da região sul do estado, a Jussara, falou assim para mim: tá tudo pronto? Vamos lançar? O Sebrae está cobrando. Aí eu, quando? Daqui a um mês. Nossa, aquilo para mim, eu digo, qual é o nome que eu vou colocar? O que eu vou fazer? Aí vem, né? Aí tudo começa a fluir. Aí veio Revolução Farroupilha, aí tudo, as caixinhas, tudo bonitinho. E nós lançamos no Museu do Doce, e com a parceria do Sebrae. Então, o Sebrae foi muito importante, assim. É dedicação, né? E dedicação, né? Porque você trabalha ali praticamente 24 horas, né? Para chegar a, digamos assim, a desenvolver, chegar numa fase, num momento de comemoração do teu esforço, do teu empenho, da tua paciência, porque são anos, né? Não é? São anos, não é assim, começo hoje, amanhã já está. Não, é uma longa caminhada. É uma longa caminhada. De vontade de desistir, de chorar, de noites acordadas, de dizer que eu ia parar. Inclusive, antes dessa Páscoa, eu já estava dizendo que eu ia desistir também, que eu ia largar tudo. Porque, com o significado aqui, especialmente o período da Páscoa, como é que desenvolve? Porque o pessoal fica encantado com chocolate no período da Páscoa. E aí, como é que tu trabalhas isso aí? A criação de cada produto, né? É inspiração mesmo. Eu busco inspiração na internet, eu busco inspiração de um chefe que é um grande chefe, aí eu fico buscando os chefes fora de Manaus, os chefes fora do Brasil, eu fico pesquisando o trabalho de cada um deles. O mercado é exigente, Muito. É muito exigente e muito concorrido. A concorrência é grande. E hoje o chocolate artesanal, ele fez um boom no mercado, né? Então, tem muita gente aí boa, muitos profissionais, muitos chefes capacitados, grandes chefes, em Manaus mesmo. Nós temos grandes profissionais e eu também busco inspiração neles. Que é o que a gente chama aqui de inspiração inovadora. Inovadora. E a gente trabalhar com chocolate, eu falo que nós não temos uma atividade repetitiva, porque todo dia você consegue criar alguma coisa ou melhorar algum produto que você já tem ali no seu segmento de produção. Nessa Páscoa, eu estou trabalhando e valorizando o que é da minha terra, que são os nossos produtos regionais, as nossas frutas regionais. Então, esse ano eu estou com brigadeiro de açaí, brigadeiro de caramelo de cupuaçu. Olha que legal. Eu estou com essa pegada mais nortista, que é para valorizar o que é da minha terra. Sim. Né? O pistache está muito na moda, mas eu quero o que é do Amazonas. Sim. Eu quero valorizar o que é meu, eu estou no meu chão. O meu sonho era voltar para a minha terra. O meu sonho era ser reconhecida na minha cidade. E hoje eu sou reconhecida na minha cidade. Isso é muito importante. É muito importante. É muito importante. Às vezes acontece assim, fatos de mulheres chegarem para mim e dizer assim: você é a minha inspiração. Eu digo, será, gente? E eu já inspiro pessoas. Tem pessoas nesse período agora de Páscoa. Eu sou culinarista da BWB, que é uma indústria de formas para chocolate. Eu fui contratada por eles. E nesse meio período, eu já reuni quase 100 mulheres. 100 mulheres que vão fazer para a família ou que vão empreender, que já estão empreendendo. Então, isso é tão importante. A gente está gerando emprego. Sim. Né? Isso é uma maravilha. Vocês trabalham com forno, Não, o chocolate eu trabalho com... A gente pode derreter ele no micro-ondas ou numa derretedeira elétrica. E para ele cristalizar, nós usamos o refrigerador. O refrigerador. Não precisa de forno. Não. Né? Essas são as técnicas que vocês... Exato. Que vocês têm
Na chocolataria. Na chocolataria. O chocolate, ele é um mistério. E ele é muito voluntarioso, assim, ele é muito cheio de vontade. Cheio de tolice. É cheio de tolice. Porque nós vamos derretê-lo. Ele é delicado. Ele é muito. Nós derretemos o chocolate. No ato do derretimento, ele tem uma alta de temperatura, que isso é uma técnica da temperagem que nós fazemos. Nós temos que baixar essa temperatura, né? E depois subir ela só um pouquinho para ela ficar no ponto de trabalho. Aí nós fazemos isso. Tem várias técnicas por adição, ou a tablagem, que é aquela mais comum que a gente vê, né? Os chefes mexendo o chocolate ali numa pedra de mármore, é chamada de tablagem, que é a técnica mais antiga. É a que eu particularmente mais gosto de trabalhar. Tu recebeste muitas propostas agora de encomendas? Bastante. Graças a Deus. O mercado está cheio. Tá cheio. Tá cheio, mas eu tô com muitas encomendas. E também fechei a oficina Kids com a Lupiano, que já é o segundo ano, né? Que nós somos parceiros, a Lupiano e a SF Chocolates, lá com o Rogério e as meninas. E é o segundo ano de oficina Kids da Lupiano. Ano passado foram 40 crianças que participaram. Esse ano nós estamos com uma estimativa mais ou menos de 60. Aumentamos o número do kit confeiteiro, do kit chocolateiro, que é um kit que eu monto das casquinhas de chocolate, o brigadeiro e os bombons que as crianças gostam, os Fins, M&M. Então eu monto um kit para elas, para ser mais prático também. Aí lá elas só recheiam e decoram. E comem, né? Que elas tia, elas acabam de fazer, olha assim, tia, já tá pronto, eu já posso comer? Elas querem saber. E elas se divertem, é muito bacana. Tá tendo uma procura grande também. Outro projeto que eu já tenho também é o segundo ano de parceria com a Dinâmica. É um workshop que nós falamos de empreendedorismo, técnicas de chocolate. Lá eu faço chocolate para elas, os ovos, tudo. Foi muito bacana, que foi no sábado. Nós reunimos umas 30 mulheres. Foi muito legal. É muito importante para a indústria, né? Para a indústria. Industrialização, você gera emprego, tem tranquilidade de passar conhecimento. E mostrar para as mulheres, não só para as mulheres, porque também tem rapazes que assistem minha aula, também tenho alunos, e mostrar que eles também são capazes de fazer. Sim. Né? Que não existe só o chocolate que precisa temperar no mercado. O mercado hoje ele tem chocolates que nós chamamos de coberturas, que eles já têm na composição deles cristais de cacau. Então, mesmo ele dão um sabor melhor, que antigamente essas coberturas tinham gosto de sabão, né? E hoje, para as pessoas que não têm condições ou não têm acesso de comprar um chocolate nobre, um chocolate de origem, eles têm a cobertura, que é um produto de custo, né, acessível e também de facilidade para se trabalhar. Eles não precisam fazer essa técnica toda que eu lhe falei. Eles derretem e moldam. Então, eles não precisam temperar. E hoje o mercado tem várias marcas também maravilhosas. Tem. O chocolate que você quer o nosso chocolate, ele é nobre, né? Ele é nobre. É uma fruta que se transforma num dos doces mais requintados que nós temos. O cacau, ele foi o fruto dos deuses, né? Ele foi o fruto dos deuses. Ele é muito nobre. Muito nobre. Nós temos, eu sei que nós temos no interior do Amazonas, tinha na Conceição, eu acho, muito chocolate, muito cacau, né? Eu não sei quais são especificamente as regiões que têm mais na produção de cacau aqui no nosso estado. Hoje na região norte é mais o Pará. Mais o Pará, né? Aqui no Amazonas, alguns municípios, alguns ribeirinhos. Mas o Pará, a culinária de lá, ela é muito boa. É maravilhosa. Né? Eu gosto. O paraense, ele tem eu estive no Pará e assim os restaurantes, as lanchonetes são muito deliciosos. São. Doces e salgado deles, né? A culinária deles é muito rica também, né? Muito rica, né?
E ela tem assim, ela é forte, ela tem, Bastante. não é? Usa o açaí, o chocolate, o cupuaçu. Cupuaçu, as frutas nativas deles também, que a gente não tem. Semana retrasada, nós tivemos um chefe, que ele é do Pará, ele é um chefe da Calibu, né? Foi uma semana, assim, um intensivão de cursos com ele aqui, o Flávio Amoedo. Ele trouxe algumas coisas da região dele, mas se encantou mais ainda com o que nós temos aqui. O nosso Tucumã é diferente do Tucumã de lá. É mesmo? Ele disse que é completamente diferente, o sabor, tudo. Então, ele desenvolveu produtos, receitas com produtos nossos aqui de Manaus, aqui do Amazonas, que ele ficou encantado. É mesmo, é. Eles usam muita castanha também. Eles usam muita castanha. Você vê que a região norte, ela é muito rica, né? O que falta na região norte para desenvolver nossas grandes indústrias? Eu acho que falta incentivo. Incentivo, né? É onde nós pecamos, né? Incentivo, reconhecimento. Reconhecimento do nosso potencial, né? Você vê, nós temos potencial porque eu sempre digo que a maior matéria-prima que o Estado tem, que o país tem, né, é o ser humano. Então, nós temos potencial, que é o ser humano, nós temos a capacidade de desenvolver o intelecto dele. Sim. Basta saber qual a direção que ele quer tomar, né, digamos assim, qual é o objetivo dele, qual é a intenção dele, quer dizer, a habilidade que ele tem, para isso daí, para colocar no mercado e estimular. E, por exemplo, você tem uma empresa agora, tens uma empresa, e que merece ser vista com cuidado, né? Para o investimento, para que seja investido. Então, o que falta, na realidade, é investir. Você tem mão de obra, assim, que você pode qualificar. Sim. É por isso que nós conversamos ainda há pouco, que a educação, ela é fundamental. É muito importante. Ela é fundamental. A educação é fundamental, porque com isso o ser humano sai para o mercado e ele se identifica com algo. Mesmo que ele não saia da escola já identificado com o que ele quer fazer, mas quando ele sair, ele vai se encontrar. Ele se encontra, ele se descobre, né? Não é? Uhum. Agora, como você pode criar digamos assim, um terreno fértil, com um conhecimento suficiente para desenvolver a nossa economia no Estado, com tanta matéria-prima que nós temos, assim, que você acabaste de falar. Sim. O Pará. Olha, é muita coisa. O Amazonas, né? Nós temos aqui, além do... A gente só fala muito no nosso cupuaçu, na nossa castanha, né? Mas nós temos outros produtos que nós conseguimos desenvolver receitas também, tão saborosas. Né? Eu nunca tinha feito. Esse ano eu fiz o brigadeiro de açaí. E ficou muito bom. Essa semana agora eu tenho que produzir de novo, porque já acabou. Não é? O buriti, ninguém sabe o buriti. Para onde foi o buriti? Tá entrando no cardápio, vai entrar. Eu vou tentar. É tão rico o buriti. Muito. Eu vou tentar entrar com o buriti ainda para Páscoa. Não sei se eu vou conseguir, mas pro Dia das Mães está vindo. E outra coisa que ele nos ensinou foi o brigadeiro de pupunha. De pupunha, né? Maravilhoso. Eu nunca imaginei. Pois é isso, né? Nós temos riquezas. Ela falta ser explorada, né? Exatamente. E sem causar prejuízos para o meio ambiente. O meio ambiente, pelo contrário, né? Nós estamos valorizando o que é nosso, o nosso meio ambiente. Né? O cacau de origem, o cacau para fazer o chocolate nobre, o chocolate de origem, o cuidado é desde o plantio, doutora. Nós não desmatamos para plantar o pé de cacau. Isso. Porque nossas árvores nativas, são natas, né? Elas protegem as árvores de cacau. É porque elas ficam um pouco mais altas. Mais altas. Exato. E elas protegem as árvores aqui. Exatamente. Eles chamam de proteção, de remanejo. O sistema de plantação desses pés de cacau, ao lado dessas árvores,
na época que eu aprendi, eles chamavam de cabruca, que é ao lado das árvores, né? Aos pés das árvores nativas da floresta. Da floresta que elas protegem, né? E elas protegem. Por isso que a floresta tem que ser protegida, exatamente, né? Usada, mas com critério e sem danificar, sem destruir a nossa floresta, você pode criar um polo de produção. Exatamente. E elas juntas, elas se criam ali e reproduzem, né? Porque nós temos uma palmeira, que as palmeiras são altas, um pé de açaí, é uma palmeira. Mas aqui do lado nós podemos ter um pé de cacau. E as duas são frutos maravilhosos, as duas se reproduzem ali. É de Deus isso. É fantástico. O nosso estado ele é muito rico. Muito rico, e nós temos matérias-primas, como a senhora diz, nós, seres humanos, somos essa matéria-prima. Nós temos grandes gentes, assim, não só grandes profissionais, mas pessoas que estão se descobrindo e se tornando grandes profissionais também. Eu estou me descobrindo, doutora, eu não sou uma grande profissional, eu estou aprendendo a ser uma grande profissional, porque todo dia eu busco aprender alguma coisa. O conhecimento. Né? Eu aprendo com a pessoa mais simples que vai assistir uma aula minha, que vai me prestigiar, com uma pessoa que é viajada, que é educada culturalmente, tem uma cultura mais acima do que a minha e do que de uma outra pessoa. E essa pessoa aqui, inclusive crianças, eu já dei aula para crianças que eles me faziam perguntas técnicas. Pois é, né? Na escola eles já começam a aprender, a desenvolver a sua atividade. E digamos que o conhecimento que você tem hoje, você tem uma empresa, você tem seu conhecimento, olha só como é que a coisa evoluiu. Você tem educação, você tem sua empresa agora, né? Conhecimento, aí vem a sua empresa, você está produzindo, aí o que você precisa? De investimento, e daí, veja só, você começa um trabalho que você vai desenvolver atividades, empregos para outras pessoas, e você vai vender, exportar o seu produto. Você vê como você exporta o intelecto seu. É isso, quando você produz, você está exportando, você vai, digamos assim, vários estados podem fazer de você muitas encomendas, você pode, não é? Você pode atender várias demandas e você vai criar para o seu estado, gerar emprego, gerar riqueza. Fomentar a economia, Fomentar a economia do estado. Você não está preso ali a viver como um funcionário. Você apenas não apenas não, né? Viver de emprego público, né? Por isso, nós precisamos dos nossos empregos públicos. Sim, eu sempre fui funcionária pública. Sim. Mas o empreendedor, ele é quem vai dizer como o nosso país está sendo desenvolvido. É verdade. Porque é ele quem produz. As empresas produzem. Sim. Né? Então, eu penso... Por isso que nós aqui, Sueli, nós discutimos muito sobre educação. Cuidado em educar as nossas crianças, em saber o que os nossos jovens pretendem, o que eles querem fazer, qual a aptidão dele, qual o objetivo dele, qual o entusiasmo que ele tem, para que ele realmente possa se entusiasmar em estudar, se interessar e adquirir conhecimento. Adquirindo conhecimento, ele já vai resolver a vida dele. Ele não precisa mais da bengala do Estado para sobreviver. Ele precisa de cuidados nos seus investimentos e negócios para se tornar produtivo. E hoje, no mercado, nós temos jovens empreendedores. Né? A minha enteada, ela tem 22 anos. Ela forma final desse ano em medicina. Mas ela tem uma empresa de produção de canecas personalizadas. Não é? Tá vendo? Então, as pessoas vão começando a se descobrir. De repente, não é isso que eu quero. Exatamente. Mas eu tenho outra via, não é? Se eu não der certo aqui, eu tenho aqui. Eu tenho uma terceira via. Tem uma terceira via. Né?
E isso é tão importante, é tão bonito de se ver. É, porque você cria no seu estado pessoas com independência econômica, financeira, que pode, inclusive, gerar emprego. É verdade. Mas olha, Sueli, nós estamos chegando ao fim. Eu vou te deixar falar mais, te deixar à vontade nessa reta final. Eu falo muito. Para você falar pelo menos um pouquinho assim a mais, tá entendendo? Sobre a sua alegria de se descobrir e de estar aqui na nossa terra, trazendo para todos nós uma Páscoa diferente, com doces diferentes, produzido por você, pela sua empresa, sabe? Eu fico muito, muito grata por isso e fico entusiasmada em saber que existem pessoas como você que acreditou e sai daqui para adquirir conhecimento, retorna para o seu território para ensinar, para se dedicar. Para me dedicar e para transformar vidas, né? É isso dividir esse meu conhecimento com outras pessoas. Minha busca de conhecimento não é só para mim. Eu tenho o prazer de ensinar, sabe? De passar um pouco. E é uma troca de experiência com essas pessoas, porque eu não só ensino, como eu também aprendo. Sim. Né? É porque o conhecimento ele tem que ser dividido. Com certeza. Né? O conhecimento tem que ser passado, senão ele não serve. Senão ele não serve, eu tenho esse mesmo pensamento. Ele não serve. Infelizmente, nós temos pessoas que não pensam assim. Né? É porque não tem o sentimento coletivo. Exatamente. Né? Tem muita gente que fala em empatia, em solidariedade. A palavra está na moda, eu vou falar. Mas você agir, né, na prática, você às vezes nem sabe o que é. Né? Mas todo mundo está falando, eu vou postar no Instagram. E eu fico muito feliz por você ter se envolvido com uma grande empreendedora que é a Regina, adquiriu com ela, olha só o que a Regina fez, adquiriu segurança, quer dizer, transmitiu segurança, e você adquiriu conhecimentos, se fortaleceu e saiu para o mercado. E mesmo longe, ela dizia, olha, estou gostando. Porque ela sempre aplaude por E de vez em quando a gente se junta e saímos para fazer nossos bazares também. Não parou, né? Ainda faz bazar. Só pupila. Sueli, vou te contar, tá, gente? Eu gosto muito diversificada, eu gosto também da Regina. Olha, Sueli, fica à vontade. Você pode mandar, transmitir o seu recado, suas mensagens para os seus clientes, né? Sim, seus clientes, seus alunos, suas amigas. Fica à vontade. Bom, essa Páscoa... Deixa o seu endereço. Tá? Essa Páscoa é uma Páscoa diferenciada. Como eu já falei aqui, meus produtos sempre são feitos com muita responsabilidade, com muito amor. Eu primo muito pela matéria-prima que eu uso, né, para desenvolver cada produto. Mas eu primo também quando o meu cliente recebe o meu produto, né, que ele receba um produto de qualidade, que ele saiba que ele está recebendo um produto de qualidade, um produto gostoso, um produto artesanal. Vamos valorizar as pessoas que trabalham com doces, com chocolate, as pessoas que têm um trabalho artesanal, os artesãos. Nós somos artesãos. Exato. Né? Nós somos artesãos. E essa Páscoa ela vai ser muito especial, ela já está sendo muito especial para mim. Né? Só me trouxe coisas boas. Eu falo em todas as minhas aulas que a Páscoa, além do significado comercial, né, que é bom que gera emprego, que a gente ganha um dinheirinho a mais, mas o verdadeiro significado dela é o renascimento, né, é o recomeço, e de fato está sendo um recomeço para mim. Este ano eu realmente tive muita vontade de parar tudo, que dá vontade, gente, empreender não é fácil, não. Mas eu continuei. Hoje eu faço parte do Consulado da Mulher, que também tem mulheres incríveis, empreendedoras incríveis. É maravilhoso. É uma experiência incrível. Eu sou culinarista da BWB, eu sou a SF Chocolates e nós vamos ter uma Páscoa linda. Maravilhosa. E eu conto com todos vocês. Muito obrigada, doutora, pelo convite, pelo espaço. E não esqueçam, tem oficina Kids na Lopiano. Eu quero deixar um abraço aqui para todas as mulheres empreendedoras,
Uma delas que eu acompanho também é a Lu da Degradê, minha amiga. Eu trabalhei com a Lu também. Adoro a Lu. Que trabalha, né? Ela tem uma criatividade para moda. Eu quero que ela venha aqui, sabe, falar sobre moda. É outra empreendedora nata. Mas a Lu não quer saber. Hoje ela está só repousando, sabe? Tá só descansando. Não, agora. mas ela vai surgir depois. Eu já disse que a Lu não pode morrer. Ela não para. Não, porque ela ressurge, sabe? É. Eu quero deixar um abraço para minha amiga, para o seu Ney também, que é um companheiro maravilhoso, né? Eles são super parceiros, né? Super parceiros, né? Eu não conheci um casal tão maravilhoso como a Lu e o seu Ney. Seu Ney era igual a dona Regina e o doutor Saulo. É, o Saulo é parceiro. Né? A mulher, quando tem um companheiro, não é a história do meu príncipe encantado, não, é um companheiro, teu amigo incondicional, né? É igual o meu hoje, ele super me apoia também, né? Graças a Deus. Hoje eu sou casada novamente, mas o meu primeiro também me apoiou muito, né? No meu começo, e o meu atual também me apoia muito. É o seu amigo, meu né? amigo, meu parceiro, meu incentivador, e a gente precisa. Acho que o casal é isso, né? Se forma a com soma, isso. né? É a soma, exatamente, né? Mas parabéns, muito obrigada. Tá? Eu que agradeço. E agradeço a todas as mulheres empreendedoras, como já falei, e muito obrigada mesmo, que Deus te proteja. Amém, a todos nós. E que essa Páscoa seja assim, e maiores e ainda descobertas infinitas na tua vida, tá? Porque você merece, nós mulheres merecemos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Não vai passar em branco. Ainda assim, olha aqui. Andréia! Aqui. Cadê a Andréia? A senhora, o chocolate. Nós falamos tanto, mas a senhora também tem que conhecer, né? O chocolate. Estou recebendo Feliz Páscoa. É isso. Olha, Sueli Franco. E esse chocolate, doutor, especialmente foi desenvolvido para a senhora. Ele não tem lactose. É uma trufa com chocolate 80% cacau. E ela tem um crocante de flocos de arroz. É mesmo? Muito obrigada. Muito obrigada. E a gente pode comprar esse chocolate? Pode. Tá à disposição esse chocolate? Sim, estão à disposição. Sem lactose, sem gordura trans, sem gordura hidrogenada. O meu Instagram é sffranco_chocolatier. Quer dizer que é um chocolate para mim? Exato. E outro para a Andréia. Exato. Andréia, eu acho que eu não vou te dar, não. Muito obrigada, uma boa tarde. Tchau, gente. Obrigada mais uma vez. Olha que legal.